Ontem, no nosso grupo geral de treinamento olímpico de matemática, o pessoal estava comentando sobre alguns temas, falando sobre dificuldades, problemas que eles enfrentam diante das Olimpíadas. E eu decidi gravar este vídeo para tentar ajudar, falar um pouquinho sobre essas dificuldades e também sobre a importância de buscar vencer os desafios, de perseverar até o fim. Então sejam bem-vindos, é uma alegria ter a presença de cada um de vocês aqui no nosso treinamento, como eu falava nas aulas, né? No nosso treinamento. Então sejam bem-vindos. Pessoal, diante das Olimpíadas haverão muitas dificuldades. Vocês irão se deparar com situações novas. Haverão problemas, mas isso irá te fortalecer. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Lembro agora que muitas vezes o aluno que chega neste meio olímpico, ele meio que se assusta com o modelo de questões. A matemática que ele vê aqui nas Olimpíadas é uma matemática um pouco diferente daquela que ele está acostumado a ver lá na escola. As questões são diferentes, a abordagem é diferente. Então, até o aluno nota 10 na escola, quando chega aqui nas Olimpíadas, muitas vezes sente uma certa dificuldade. E aí ele começa a treinar, ele vai se adaptando, vai melhorando, o tempo vai passando, ele vai se temperando diante das Olimpíadas e ele vai começando a pegar o jeito. Ele vai entendendo como as Olimpíadas funcionam. Por isso, pessoal, precisamos de tempo. Precisamos de tempo, de paciência, tá bom? Então, diante das dificuldades, busquem perseverar. Busquem perseverar. E lá no nosso grupo eu falava sobre isso, sobre a alegria, sobre difundir a alegria de fazer Olimpíadas. Porque muitas vezes a gente vê a desesperança. Nós precisamos levar a alegria de fazer Olimpíadas. Precisamos enfrentar os desafios. E eu falava, pessoal, será que a gente não consegue? Será mesmo que a gente não consegue enfrentar esses desafios? Se os problemas estão aí, então precisamos enfrentá-los. Se tornar pessoas mais fortes. Pode ter certeza. E eu sempre parabenizo os meus alunos diante de uma Olimpíada. Parabéns pela sua dedicação. Parabéns por ter ido até o fim. Mesmo sem entender muitas questões, eu tenho plena certeza que você será o mais forte. Muitos pais me relatam sobre a mudança dos seus filhos. E eu percebo isso de perto. Quantos alunos eu pude ter a graça de perceber a mudança no olhar, o brilho no olhar diante das Olimpíadas. Aquele aluno que não acreditava, mas que agora acredita que é possível. Que tentou por vários meses ou alguns anos até conquistar a sua primeira medalha. E quando esse aluno conquista, a alegria ela é imensa. E ele se tornou uma nova pessoa. Uma pessoa que foi sendo moldada a cada dia, diante de cada Olimpíada, enfrentando os problemas. Muitas vezes até os colegas já desanimam e tentam desanimar aquele que está estudando. Ou às vezes até o próprio professor. E você se sente muitas vezes sozinho. A quem recorrer? Mas eu quero te dizer para você permanecer estudando, permanecer se dedicando. Como eu falava lá no nosso grupo, pessoal, precisamos levar a alegria de fazer Olimpíadas. Porque isso pode mudar a vida de várias pessoas. Lembro agora de um relato de uma mãe que falava que sua filha tinha muita dificuldade de acreditar
que era capaz, de que era possível, de ter confiança. E quando ela começa a treinar, essa menina ela é transformada por completo. Aquela menina que já não tinha confiança em si mesma, agora tem. Aquele rapaz que não acreditava muito nos estudos, agora acredita. E isso por meio das Olimpíadas. São muitos relatos. Eu acredito que vocês conhecem muitos. Pessoas que foram transformadas por meio das Olimpíadas. Que enfrentaram os desafios. Como eu sempre falo, o treinamento constrói. O treinamento, ele constrói. Você se torna uma pessoa mais forte. O treinamento, de fato, vai te preparando, vai te moldando. Mas é preciso ter paciência, de perseverar diante das dificuldades e de saber seguir o caminho certo. Tem uma frase de Santo Agostinho que vai dizer: corres bem, mas corres fora do caminho. Pessoal, por mais devagar que a gente possa trilhar, sendo fiel no pouco, um passo de cada vez, o meu desejo é que vocês possam caminhar no caminho certo, na direção correta, treinando aos pouquinhos, se dedicando, se esforçando. Mas para isso, as dificuldades farão parte também desse caminho. E aí você pode enfrentar a dificuldade e narrar a sua história da forma que você quiser. Seja sendo o autor da sua história ou vítima da sua história. Narrando a sua história como alguém que lutou até o fim ou como alguém que desistiu. Cada um irá contar a sua história. Eu falo muito sobre isso. Então, é dizer assim da minha alegria em ver vocês perseverando, em ver vocês entrando em uma Olimpíada, que às vezes tem conteúdos que você ainda nem sabe, mas que você vai. Você vai. Posso ser que não dê certo agora, mas uma hora vai dar certo. E aí você vai tentar. Você vai se esforçar. Mas você não desiste. Você não desiste. É interessante como você, diante de uma Olimpíada, vários alunos narram a experiência, né? Cada um tem sua experiência. Alguns narram de forma positiva e outros de forma negativa. Mas cada um narra a sua história. Então que você possa narrar a sua história como aquele que foi até o fim. Aquele que perseverou. Esteja ao lado de pessoas que querem ir até o fim. Saiba escolher suas amizades, escolher suas leituras, as pessoas que irão lhe direcionar, para que de fato você possa ir no caminho certo. E que quando essas dificuldades baterem na sua porta, diante de uma Olimpíada, você possa entender. Porque é isso que eu percebo. Muitas pessoas já não conseguem entender isso. Entender que aquela dificuldade é para te fazer alguém melhor. Quando você estiver dominando tudo já de uma Olimpíada, você precisa elevar o nível e enfrentar mais algumas dificuldades para que você possa, de fato, se tornar uma pessoa ainda melhor. Tá bom? Então, nosso desejo aqui é o desejo
e muito além das medalhas. A medalha ela vai ser uma consequência. Eu sempre falo isso para os meus alunos das minhas equipes olímpicas. Inclusive, se seu filho deseja participar da minha equipe olímpica, vou deixar um link aqui no vídeo. Pode entrar em contato comigo para que você entenda tudo aquilo que eu acredito que pode impactar a vida de um aluno. E eu sempre vou falar, o treinamento constrói. Então fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.